Bem, gente, eu vou abrir para as perguntas, eu tenho alguns aqui, mas eu vou privilegiar, né? Vocês que estão aqui, se tiver perguntas também no chat, alguém puder me avisar, se alguém fez pergunta online. Ah, tem um microfone sem fio. Se tiver fácil aí, eu venho aqui. Gostei muito do filme. Meu nome é Carolina, sou pediatra aqui no ambulatório, faço cuidado clínico das nossas crianças, dos adolescentes também. Eu gostei muito do filme porque reflete a realidade que a gente vê dessas crianças, desses adolescentes aqui do Brasil. Eu achei muito bacana. A cena final é maravilhosa, com certeza, eu também acho. Mas tem um ponto que, na verdade, eu queria até perguntar pela defensoria, que é uma coisa que no filme nem aparece. No filme, a questão do banheiro, o que é uma questão para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Lá no filme aparece a Valentina no banheiro feminino, como é para ser, sem que isso seja um problema em nenhum momento. Só que para os nossos pacientes, muitas vezes, o que a gente vê para crianças, principalmente, que estão começando esse processo de transição, mesmo os adolescentes que estão ainda começando o processo de transição, é a dificuldade do acesso do banheiro da escola. Porque tem escola que não deixa, que pode, ou só pode usar o banheiro se for da diretoria, que não permite o acesso da criança ao banheiro que ela escolhe do gênero dela. E aí eu vejo as crianças fazendo infecção urinária, fazendo uma série de problemas por isso. E aí no folheto da defensoria fala do uso do banheiro, que teria uma lei estadual que deve ser proporcionado o banheiro de acordo com a identidade de gênero das pessoas. Só que não é o que a gente vê nas escolas. Aí eu queria perguntar um pouco disso para você. Se o pessoal aí do núcleo quiser me complementar depois. Bem, eu acho que é uma realidade bem triste. Eu ia até fazer uma pergunta também para a Heloísa e para o Tyler, da vivência deles, como que era sobre isso, porque no filme é isso, você vê a Valentina lá e de fato a gente vê que tem muita reclamação sobre isso, né? Tem um recurso especial, eu não lembro o número aqui, mas ainda no STF, para pacificar essa discussão, né, sobre o uso do banheiro das pessoas trans. E, de fato, acho que se a escola descumpre, aí você pode fazer a denúncia para a Defensoria Pública, a gente pode fazer uma denúncia administrativa, a gente pode oficiar a escola, mas a ideia é que, respeitando o direito de personalidade do adolescente, com respeito à dignidade humana, se já foi feito o pedido para o uso do nome social, para que a escola respeite também a autopercepção, a autoidentificação do adolescente, para que também possa usar o banheiro, com certeza. Acho que é uma questão que pode, sim, ser procurada a Defensoria Pública. Eu acho que ainda não há um entendimento pacificado, mas a gente pode brigar para que haja esse respeito, né? Não sei se Tarcísio ou Ana quiserem me complementar, se já acompanham. Posso só complementar a pergunta da Ana? Eu sei que existe uma lei federal que obriga as escolas públicas e particulares, acho que é dos anos 30, 40, 50, a ter banheiros de meninas e de meninos. Eu não vi nenhum movimento ainda jurídico de mudar isso para ter banheiros sem essa questão sexualizada do banheiro, ser de homens ou de mulheres. Você acha que isso é possível, Yasmin? Posso fazer uma colocação, né? Claro. Inclusive, na última reunião de escolas que nós tivemos, que a gente também tem Desculpa, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou a Beatriz Borque, eu trabalho com famílias no ambulatório, supervisiono e atendo, e é um trabalho que eu sou apaixonada. Embora ele tenha dito da questão última, a gente consegue ver bem, eu me emocionei bastante no final, e eu entendo que é isso, a gente precisa estar perto dessas pessoas, talvez não sejamos trans, mas estamos muito próximos. Então, na hora que a gente vê aquele rostinho da Valentina, ouvindo o nome dela na chamada, eu acho que só quem está muito perto
dessas pessoas consegue entender o que foi aquele momento, né? Então, assim, nas discussões que a gente tem, inclusive com as escolas, porque a gente tem um trabalho com escolas aqui, de orientação, são encontros semestrais, onde a gente discute temas dentro da escola. E não sei se é fato, porque eu não fui procurar, mas as escolas disseram para nós que existe por lei um número de banheiros femininos e masculinos que precisa ter nas escolas. Era só para complementar o que você acabou de falar. De fato, eu desconheço essa lei, acho que é uma questão para o núcleo analisar mesmo, verificar se há, mas é isso, assim, não existe ainda, a gente não tem uma legislação, um estatuto das pessoas trans, né, todas as garantias para as pessoas trans, é isso, mesmo no filme, né, eu estava até discutindo com a Ana lá fora, quando ela fala é lei, e aí tem uma frase que eu gostei muito, né, lei é lei, né, e tipo, tem que cumprir. Mas a gente sabe que não adianta você só chegar e falar, é lei, não vai funcionar assim tão fácil. E mesmo essa normativa para o nome social é isso, é uma normativa, né? Não é uma lei, é uma deliberação do Conselho Estadual, enfim, estou com ela aqui. Então, assim, não tem uma lei protetiva, né? A gente ainda é muito falho, porque o nosso Congresso é conservador, então você buscar fazer essa briga, né, no Congresso às vezes pode ser até pior, então por isso que ficam, né, com várias disputas judiciais para ir ampliando o leque de direitos das pessoas trans, mas a união homoafetiva foi pelo STF, a própria questão da possibilidade de fazer retificação de assento nos cartórios também, né, a gente foi pelo Supremo Tribunal Federal, então essa questão dos banheiros está no STF também, então é isso, não está pacificado. E você vê, nos Estados Unidos também é difícil, né? Mundo afora, né? Há muita resistência. Então, acredito que é uma questão que a Defensoria tem que se debruçar, porque gera esse sofrimento e que acho que a gente vai levar assim lá para o núcleo para verificar o que a gente pode fazer, mas é isso, é sempre muito delicado, né, essa métrica entre como agir para que não haja uma reação forte contrária, né, porque a gente vê ali, é ótimo o final, mas o final acabou, a gente não sabe como que ela sair dessa escola depois, né, porque tinha um cara com uma faca, um monte de gente unida, é claro, não é isso para desmotivar a luta por direito, não é isso que eu estou falando, mas que é sempre um cabo de guerra, né, constante, de garantir os direitos, mesmo garantidos, vão ter contestações, a gente, pelo menos quem está no campo jurídico, a gente percebe que é isso, né, é sempre uma disputa e, de fato, a questão dos banheiros, que eu saiba, não está pacificado ainda. Eu não sei se no nosso folheto está falando como uma legislação de denúncia, depois eu vou conferir, e aí vou conferir aqui e eu volto para retificar se eu tiver falado alguma coisa errada. Mais alguma pergunta, gente? Oi, eu sou a Thaís, eu sou residente aqui, faço parte do ambulatório também. Eu queria ouvir um pouquinho dos adolescentes, como é que foi a experiência na escola, com essas questões do banheiro, como é que é hoje em dia para vocês? Minha vivência na escola no começo da minha transição foi muito difícil, né? Minha mãe lutava pelo direito, ela trazia as leis, porque ela não conhecia tanto, mas ela pesquisava muito. Então ela falava para a diretora, coordenadores, professores que sim, tem que tanto respeitar banheiro como nome social. Então, e não adiantou no começo. Então mudamos de escola, eu mudei da minha escola antiga para uma nova, que dessa escola super me respeitam entre essa questão, né, que vem em pautas de banheiro e nome social. Então, por agora está tranquilo, mas no começo da minha transição era muito difícil. A minha experiência com a escola, desde o começo, não só da transição, assim, eu me refiro a ser bem novo, eu sofria bastante, eu não tinha essa coisa de identificar, poxa, eu sou trans, eu era, tipo, nem meio, sabe? E lá as crianças tinham essa diferença comigo.
Então, nos primeiros anos, até no primeiro ano assim, da escola, já aconteceu de crianças ficarem me perguntando o que eu tinha entre as pernas. Então, na escola já aconteceram diversas coisas. Hoje em dia eu estou no 3º ano do ensino médio e lá eu acho que foi a única escola assim, que nunca aconteceu nada, mas nela eu já entrei já com meu nome social. E na escola anterior, que foi onde eu aprendi sobre essa lei, que eu soube sobre a existência dela, eu senti que, por mais que é uma lei que tenha, eu não sabia, sabe? Era como se não fosse algo tão divulgado, assim. Tanto que hoje eu sempre divulgo bastante essa questão de que podem, sim, nas escolas, colocar o nome social. Eu sempre compartilho no Instagram para as pessoas trans também saberem disso, porque eu não sabia e me ajudou demais. Então, hoje em dia eu não faço muita coisa na escola, mas também já entrei com o nome social. E nessa anterior foi onde eu descobri, tinha sim algumas coisas antes. Eu já falava para as pessoas me tratarem pelo nome social, mas na chamada ainda não tinha. Então era bem constrangedor quando eu estava com, vamos supor, alguém novo chegou, me conhecia como Tyler, e na hora da chamada falava outro nome e eu tinha que, sabe, levantar a mão, me reconhecer. Era bem constrangedor isso. Mas hoje em dia eu não faço mais por isso, deu bem. Não, então eu estava conferindo aqui na nossa cartilha que acontece o seguinte: não existe uma lei específica para o uso do banheiro, existe uma lei estadual que combate discriminações transfóbicas. Essa lei a gente usa quando um estabelecimento, um órgão público, uma pessoa física ou jurídica comete algum ato transfóbico ou homofóbico, ela pode ser denunciada para a Secretaria de Justiça e Cidadania. Então, a gente vai interpretar dessa forma: olha, se você está impedindo a pessoa, né, se identifica com o gênero feminino, quer utilizar o banheiro feminino, você está agindo de uma forma transfóbica, você está cometendo uma violação. E aí você pode fazer a denúncia, mas não há uma lei que garanta hoje, que regule isso. É isso, entendeu? Por isso que ainda está em discussão no STF, mas é aí uma trincheira mesmo para a gente desbravar. A Ana quer. E essa lei antidiscriminação do Estado de São Paulo, ela não é específica para criança e adolescente, né? No geral, mas compreende que ela também daria uma certa proteção, mas ela não é específica para essa questão, né? Mas eu achei muito interessante aqui no relato do Tyler, né? Que me fez pensar que o filme retrata uma Valentina muito certa da própria identidade, já teve um processo ali de amadurecimento e de aceitação anterior, né? E o que é hostil é o ambiente, com algumas ilhas de apoio, e que acho que no final o caráter esperançoso, otimista, é porque tem um levante ali da sociedade no sentido de acolhimento daquela pessoa transgênero, né? Enfim, gostei, adorei, achei muito sensível, tá de parabéns, acho que o SADE também por todo esse trabalho que vem realizando, né? E da mesma forma que acho que é um trabalho muito incipiente aqui no Brasil, voltado à criança e adolescente, acho que a legislação ainda, ela precisa se desenvolver para garantir maior proteção, né? E é interessante quando a mãe, a genitora da Valentina fala, porque é lei, tem um caráter simbólico também de proteção contra essa hostilidade do ambiente, né? Claro. Depois eu quero fazer uma pergunta. Para o pessoal da Defensoria, não é só para vocês. A questão do nome social, do uso do nome social. A gente teve um evento em 2021, que um casal, pais de criança trans, em Pindamonhangaba, foi no Poupa Tempo pedir para constituir o RG com o uso do nome social. E um promotor na cidade foi contra, e ele causou um tumulto no estado de São Paulo, que ficou proibido colocar o nome social das crianças e adolescentes menores de 18 anos em qualquer RG. Isso durou, acho que quase uns 4, 5 meses.
até que, acho que um juiz indeferiu e restringiu a cidade de Pindamonhangaba e acho que ainda está em processo lá. E assim, tem como se evitar isso aqui em São Paulo, pelo menos, ou no Brasil? Essa é uma pergunta. E a minha segunda pergunta, que é uma dúvida que eu acho que é importante, a carteira de identidade aqui em São Paulo, eu acho ela maravilhosa para o uso de nome social. Porque tem um nome social na frente e quem quer ver alguma outra coisa tem que virar a carteira para procurar se tem alguma coisa diferente com essa pessoa. Mas, obrigatoriamente, o nome que está na frente é o nome daquela pessoa. Com a nova carteirinha que vai ser instituída, aquela pequena, eu não sei se tem algum estudo para o uso de nome social, como é que vai ser nessa nova identidade nacional a questão do nome social. Essa é uma dúvida que eu tenho. Se vocês puderem responder. Sim. Sobre essa questão de se dá para evitar, né? Eu acredito que é isso, na medida que se fortalece, que se cria uma legislação, a gente acaba não tendo tanto essa possibilidade de ter essas resistências internas, como esse promotor. Eu sei que agora o IRGD, né, que faz toda essa parte do RG, enfim, tem facilitado essa questão do nome social, e se os pais estão de acordo, pode fazer. Até uma coisa no filme que eu assisti o filme e eu ficava meio que gritando assim pra Valentina ir pra defensoria, porque eu ficava pensando assim, tipo, não precisa do pai, vamos tentar um suprimento judicial, né, como a gente chama, porque eu ficava pensando, mas não que fosse fácil também, porque eu fiquei pensando, se ela não achar esse pai, na minha cabeça ela não vai achar esse pai. E aí, se ela não achar o pai, ela vai ter que judicializar e vai ter que, né, que o juiz supra a vontade desse genitor. E é isso, né? A própria deliberação, eu acho que ela é muito pobre, porque devia constar o quê? Devia constar que o guardião legal, então se ela é divorciada e tem a guarda, não precisa achar o pai, né? Na minha opinião, não precisaria. E o pior ainda é quando os dois pais discordam, né? Eu estava vendo assim relatos de professores que os alunas vêm pedir para usar o nome social, mas os pais discordam, então isso é pior ainda. Enfim, eu não sei da nova carteirinha, vou me informar como que vai ficar, mas eu acho que é isso. Hoje em dia, eu acho que essa questão de já poder mudar o RG antes da retificação já é uma grande ajuda, né? E, enfim, mas é isso, tem todo esses trâmites. Enfim, o que eu ia perguntar, na verdade, para o Cássio, porque eu gostei muito de como que você articulou na Valentina as questões também do machismo, assim, né? Tipo, é claro, tá tudo junto, né? O machismo, a transfobia, mas eu acho muito legal no início a abordagem, tipo, violenta, né, dela na boate, que tem um acréscimo a mais, né? Porque primeiro que ele chega, ela não tá afim, que é o que sofre meninas trans e cis, né? Uma abordagem calcada aí pelo machismo, como se os corpos femininos sempre estivessem à disposição. E isso depois você mostra de novo quando ela sofre a violência sexual, né? Enfim, a tentativa ali. E eu achei muito interessante porque é isso. Você mostra que depois a violência, né, que os homens se justificam muitas vezes pelo machismo já é invisibilizada para as mulheres cis, né? E para as mulheres trans ainda mais, porque ele justifica como se tipo, aquele corpo pudesse ser violado porque não é um corpo feminino também. Então, eu achei muito interessante como você traz essas camadas, e aí eu queria saber como que você pensou, como você elaborou isso, sabe? Porque eu achei muito sensível também, e eu acho que isso amplia para a gente poder se identificar com a Valentina de outras formas também, sabe? Eu acho que essa questão do machismo está relacionado a várias outras coisas, né? O machismo está relacionado à homofobia, à transfobia. Então, assim, o processo da Valentina não é simplesmente, não é somente, né, fazer a transição, ela já fez no início do filme, e lutar, né, com as consequências da sociedade, da escola, né? Como sendo uma mulher trans, né? Como sendo uma pessoa trans. Mas também ela enfrenta questões ligadas ao feminino, né? A se colocar como mulher no mundo, né? E eu acho que era importante trazer essa camada também, né? De falar sobre machismo,
porque né, eu acho que está interligado com a temática, mas falar de como o machismo também é tóxico para outras pessoas ali da cidade, né? Para Valentina, para o Júlio também, né? Eu acho que o Júlio, enquanto um rapaz gay também, ele sofre um tipo de machismo. Então eu acho que, apesar de não ser o tema principal do filme, eu acho que é uma camada que permeia, né, as diversas histórias. E né, é importante falar sobre isso também. E é legal como você circula as coisas, né? Porque tem uma hora que o Júlio fala, você é lésbica, e ela, mas lésbica tem cara. Eu acho que isso é uma sensibilidade, né? Para que a pessoa que está assistindo não precise, tipo, né? Permite se aproximar do tema e tem um julgamento, mas ao mesmo tempo poder se auto-reavaliar, né? De uma forma não tão pesada, assim, vamos dizer. Enfim, acho que eu gostei bastante. Não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta. Boa tarde, meu nome é Tarcísio, sou assistente social também da Defensoria do Núcleo da Diversidade. Eu queria perguntar, Cássio, sobre uma frase que eu achei muito impactante, que é aquela do final do filme, que também, assim como a construção dela, né? O que te incomoda na minha liberdade, né? Essa frase eu achei interessante, porque traz a questão aí, eu acho que ela serviu mesmo para fechar o filme, no sentido de que ela trouxe bastante questões sobre essa questão, porque o filme, ele traz para nós essa questão da empatia, né, de se colocar no lugar não só da protagonista que a gente falou, mas também do Júlio, a questão contra essa sociedade que permeia aqui a heteronormatividade, né, como se fosse... e como isso traz, é importante na educação e na relação da diversidade de gênero, tanto para os filhos quanto para os próprios pais. Que o doutor comentou também sobre que tem que trabalhar os filhos e tem que trabalhar os pais, né? Porque a questão é só histórica e cultural, né? Permeia toda a sociedade. Então eu queria que fizesse um comentário sobre essa frase final aí, o que te incomoda aí na minha liberdade. Obrigado pela pergunta. Toda a questão da escola, né, da hostilidade na escola, que tem na realidade e o filme tenta passar para a ficção, tem a ver com não respeitar o outro, né? Não respeitar as escolhas do outro, não exatamente escolhas, não respeitar quem a pessoa é, né? Como a pessoa nasceu, como a pessoa se coloca no mundo. Então, acho que, né, a sociedade, né, muitas pessoas na sociedade hoje em dia tem essa dificuldade de aceitar o outro, em vez de ficar se projetando que todo mundo tem que ser igual a você, né? Então, tem o diferente. Então, acho que quando a Valentina fala liberdade, eu acho que o filme está tentando falar disso, assim, né? Poxa, você não tem que querer que eu seja igual a você, eu posso, né? Eu nasci assim, eu me coloco assim no mundo, né? E essa é a minha liberdade, né? Eu vou me colocar no mundo, lutar, né, contra o que for preciso para ter essa liberdade. Mas eu acho que também coloca, né, tem a questão da Valentina, da luta dela, mas eu acho que o filme tenta colocar essa pergunta também, sabe? Para as escolas, para os adolescentes, para os pais, para a sociedade, né? Eu sei que é uma pequena contribuição que o filme dá, né? Não é esse filme que vai mudar o mundo, né? Mas de repente pode ser uma pergunta, né? Qual que é o problema com a liberdade do outro, né? Eu acho que foi essa a intenção. Obrigado pela pergunta. Cássio, mas eu acho que tem uma coisa no filme que, para mim também é muito especial, que sai do didatismo ativista ou político e pega numa simplicidade e fica muito fácil de você se identificar como um outro ser humano no sofrimento daquelas pessoas. E eu achei isso bárbaro, porque sai da violência do ativismo que muitas vezes a gente vê, que a gente presencia no dia a dia, e do discurso político. Não tem, assim, a política está lá no filme, mas não é o teu foco é como é que essa menina tem um apoio, não tem um apoio, como é que ela sobrevive nisso tudo, e quem é essa menina
que de alguma forma já passou por algumas situações que a gente não sabe, mas que foram importantes para o amadurecimento afetivo e psicológico dela. E que ela pode lidar com uma resiliência ou com uma continência para as coisas, às vezes com dificuldade, às vezes com muita força, né? Mas te dá os parabéns para sair desse maniqueísmo. Olha, eles são os errados, nós somos os certos. E está inserido no contexto brasileiro. Volto a essa questão que para mim ela é fundamental. A gente é um país, não somos nós e eles, somos todos, né? A cara do Brasil é essa, né? Libertária, conservadora, retrógrada, somos todos assim. E do filme, eu acho que você traz, eu acho que por isso que é esperançoso e otimista, você traz uma visão de que assim, pode ser harmônico, pode ser fisiológica a coisa, não precisa ser na porrada sempre. Tem um momento que precisa de porrada, mas depois disso as coisas podem vir de uma maneira mais harmoniosa, né? Mais humana, vamos dizer assim. Bom, meu nome é Betânia, eu coordeno atendimento da capital e sou mãe de adolescentes de 14 e 12 anos. E aí eu tenho duas perguntas, uma como defensora pública e outra como mãe. Como defensora pública, o nosso atendimento na defensoria ele é muito embora a gente tenha a proteção da criança e do adolescente como um dos nossos principais focos, o nosso atendimento ele começa sempre com um responsável legal. Né? A gente sempre, nunca com a criança ou adolescente, não é esse personagem que entra para o atendimento. E vocês me chamaram a atenção para isso, já uma outra instituição, mas por um outro motivo já tinha me falado, eu nunca lidei com isso na prática, nunca chegou uma criança ou adolescente na minha porta e disse eu quero ser atendida, né, sem um responsável legal. E aí hoje vocês me despertaram para algo que eu acho que deve ser bem comum para os médicos que atendem, né, esse tipo de adolescente, né, esses adolescentes, eu imagino que haja um conflito, seja comum um conflito talvez entre esses adolescentes e os seus responsáveis legais, né? Como vocês lidam com isso? Eu gostaria de saber, assim, se existe, como vocês lidam com isso, para a gente também na defensoria pensar como lidar e quem vocês procuram quando isso acontece, né? Quando há essa divergência de entendimento, esse conflito de interesse entre o adolescente, menor de idade, e seus responsáveis legais, né? Vocês encontram acolhimento em algum lugar, em alguma instituição? E aí já coloco a Defensoria Pública à disposição de vocês, e se vocês tiverem algum caso nesse sentido, de sempre encaminharem isso, se tiverem alguma dificuldade para conseguirem o atendimento, o núcleo está aqui para viabilizar, né, esse acesso do atendimento. Isso é minha pergunta como defensora pública. Eu queria ouvir um pouquinho quem atende esse público. Com relação, por ser mãe de dois adolescentes, eu percebo que esse assunto ele é muito mais tranquilo para os adolescentes do que para os pais, do que para os diretores de escola. Essa questão do banheiro, por exemplo, eu ouvi da minha própria filha, que chegou para mim e falou: é um absurdo que na nossa escola não tenha um banheiro que seja para qualquer um de nós, né, que eles possam escolher. Porque é muito estranho, tem uma amiguinha e a amiguinha não sabe se ela vai no banheiro do menino, da menina, é muito constrangedor isso para ela, isso é muito ruim. E minha própria filha de 12 anos que falou, né? Então, o que me parece é que para os adolescentes, essa questão de gênero é muito mais resolvida, seria muito mais fácil se a gente ouvisse o público, né? Esse público, né? do que a gente lidar com o diretor da escola, com o professor da escola, com o pai. Com os pais parece muito mais complexo, né? Com o congresso, enfim, com os adultos, né? E aí, eu queria saber se esse filme, se ele está sendo divulgado para esse público, né? Qual é o trabalho que tem sido desenvolvido para que essa discussão seja feita com este público, não só com as pessoas que, né? Com os adultos, né? Mas com os adolescentes mesmo, porque eu acho que talvez eles tenham mais força para fazer uma mudança do que nós, tá bom? Obrigada.